Olá pessoal, namastê. Doutor Jurandir, aqui da Clínica Nascimbene, aqui na Vila Mariana, próximo ao Shopping Metrô Santa Cruz. Estamos aqui reunidos hoje para mais um vídeo, da série que nós gravamos aí e colocamos no ar para vocês pelo YouTube, no Google, no Instagram, mais uma vez, só para reafirmar o que nós fazemos aqui, a gente desenvolve aqui com muita cautela, a medicina integrativa, que reúne um pool de terapias na medicina integrativa, junto com a odontologia biológica. A odontologia biológica, ela olha o paciente com um olhar mais profundo, A gente não se atém apenas à saúde bucal. A gente associa a saúde bucal com a saúde holística, de todo o organismo do paciente, que é muito importante, que ajuda o paciente como um todo. Ele, quando nos procura aqui, ele sabe que ele vai ter uma visão mais geral do todo, E isso é muito importante nos dias de hoje. Você tem essa visão mais ampla, a visão mais holística da medicina integrativa, como é realmente como um todo. Hoje, em particular, a gente vai voltar a um assunto que é muito comum, pessoas que nos procuram aqui, que é a chamada fibromialgia, Isso realmente incomoda muita gente hoje em dia. E a fibromialgia em particular, o nome já fala, mialgia, que associa com músculo, E são dores musculares, que muitas vezes migra, às vezes no braço, às vezes na região cervical, perna, parte muscular, panturrilha, E isso deixa o paciente num estado de depressão bastante elevado. E geralmente quando nos procuram aqui, o paciente vem junto, associado com a tomada de drogas serotoninérgicas, para aliviar essa dor que realmente é bastante estressante. Cai num quadro de depressão, incomoda bastante o paciente. A gente costuma dizer que a fibromialgia, em particular, ela é uma doença que acomete, em particular, mais o sexo feminino. Coisa de 80% a 90% das pessoas que reclamam da fibromialgia são pessoas ligadas ao sexo feminino. Também tem a parte do sexo masculino, 10%, 15% do sexo masculino. Quando acomete o sexo masculino, ela se atém mais à parte facial, músculos faciais, masseter, esternocleidomastoídeo, a região da nuca, assim, um termo mais que a pessoa possa entender, E muitas vezes a pessoa vem reclamando um quadro de fibromialgia, no caso do sexo masculino, e está associado com a síndrome do trigêmeo, por exemplo. Então tem que pesquisar muito bem a causa, principalmente quando é caso de pessoas do sexo masculino, para ver se encaixa como fibromialgia ou a síndrome do trigêmeo, que é um caso particular tratado de forma diferente. A fibromialgia em particular, só para dar uma luz aí maior, como eu já disse, acomete mais pessoas do sexo feminino. A gente costuma dizer dentro da medicina que ela é uma doença órfã, que ela não encontra especialidade médica para tratar a fibromialgia. Ela cai na mão do clínico geral, aí ele encaminha lá para o ortopedista. Ele está se queixando de uma dor aqui na região da lombar. O ortopedista encaminha para o vaso. O vaso encaminha para o ortomolecular. E a pessoa fica girando nas clínicas, à procura de uma solução. A gente costuma dizer que a fibromialgia é uma doença, uma mitocondriopatia, porque é uma doença que atinge as mitocôndrias. A mitocôndria dentro da célula são as chamadas fábricas de energia. O que acontece realmente? A pessoa que tem sintomas de fibromialgia, essas dores musculares que migram de um ponto para outro, elas têm uma diminuição na geração de ATP, que é a adenosina trifosfato, na realidade. E a grande fábrica do ATP é a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que tem no interior da nossa célula. Ela fabrica, quando a glicose entra na mitocôndria, ela vai gerar ATP, sai uma molécula do ATP ali, vai gerar ATP, adenosina trifosfato, adenosina difosfato e adenosina monofosfato, que gera energia. Para que isso aí? A energia celular que a pessoa consome naturalmente para o seu metabolismo celular.
Né? Quando tem falta de mitocôndria e a falta de ATP, ela recorre para um outro quadro do metabolismo, no ciclo de Krebs, que é o ácido lático. E o ácido lático ele é tóxico na musculatura. Ele provoca isquemia e provoca as dores musculares. Daí a queixa do paciente, essas dores realmente que é o grande quadro, o grande sintoma da fibromialgia. Quando o paciente nos procura, a gente vai primeiro complementar esse quadro da mitocôndria, aumentar essa fábrica de energia que é a mitocôndria, que é realmente onde entra a glicose que vai gerar o ATP, o adenosina trifosfato, a adenosina difosfato e a monofosfato. Isso nós conseguimos com o quê? Com uma suplementação vitamínica, como a D-ribose, a L-carnitina, o PQQ, que é a pirronoquerolina quinona, que vem do natto, né, que é uma comida japonesa, foi desenvolvido na década de 70. Né? O PQQ ele multiplica quase em 100 o número de mitocôndrias celulares. Como a mitocôndria, eu falei, é a grande fábrica de ATP, vai ajudar muito a diminuir esses sintomas de dores musculares, e vai começar a complementar a geração da adenosina trifosfato e não lançar mão do ácido lático, que provoca a isquemia e as dores musculares. Né? Então, a gente tem duas formas de atacar. A gente vai picar a parte mitocondrial e depois ver a parte intestinal, que também gera essa parte. Geralmente o paciente tem um quadro de depressão associado. Na parte intestinal, a gente vai levantar a microbiota intestinal. Então, a gente manda manipular realmente altas doses de microbiota, porque na parte intestinal o paciente vem se queixando de uma alteração, uma queixa realmente intestinal, e aqui no intestino a gente costuma chamar que é o segundo cérebro, é onde produz a serotonina. 90% da serotonina é produzida no trato intestinal. A serotonina é que vai subir o nosso primeiro cérebro e produz a melatonina, que é o hormônio do sono, o hormônio do bem-estar. Né? Então é importante você, quando vem o paciente com a fibromialgia, você tem duas vertentes para mexer. Você vai mexer na parte da mitocôndria, que é uma mitocondriopatia, complementando com D-ribose, L-carnitina, PQQ, magnésio de malato, que vai agir no ciclo de Krebs, que também atua na produção de energia. E vamos agir também na microbiota intestinal. Melhorando essa parte da microbiota, prescreve, né, para o paciente uma fórmula, né, manda manipular para melhorar, e melhorar essa desbiose intestinal, que geralmente vem associado. Melhora a desbiose intestinal, melhora a depressão, melhora a ansiedade como um todo, e sai dessas drogas mais pesadas, né, essas serotoninérgicas, que deixa o paciente num quadro depressivo, que incomoda muito o paciente. Então, você tem duas vertentes para cometer aí, para atacar a parte mitocondrial e a parte intestinal. Algumas vezes está associado também com a parte hormonal, né, com o eixo hipotálamo, hipófise gonadal, a gente tem que interferir nessa fase também, para alterar essa parte hormonal do paciente. Com tudo isso aí, a gente consegue trazer um bom retorno para o paciente e aliviar. Questão de dias, algumas semanas, já tem uma melhora muito grande do paciente. Ele traz para nós uma melhora, né, mexendo nessas partes que eu citei para vocês aí. Ok, pessoal? Mas aqui a gente vai tratar o paciente de uma forma assim, com muita atenção, olhar ele como um todo, ver como é que começou esse quadro de fibromialgia, como iniciou essa história de vida do paciente, para poder cercar realmente o problema, ver o que está associado com esse quadro de fibromialgia. Se é a parte intestinal, se é a alimentação, se é a depressão, se é a ansiedade. Tudo isso é muito importante para a gente poder realmente atingir e complementar o tratamento como um todo. Tá bom, pessoal? Vamos curtir o vídeo aí, que ajuda bastante a gente. Tá bom? Obrigado, pessoal.